Bem-vindos ao 24º episódio do podcast da InfoSign, que é a plataforma de divulgação dos mercados das tecnologias de comunicação visual e impressão digital. Eu sou o Luiz Emanuele, o editor do infosign.net.br. E aqui do meu lado de novo, o Eduardo Yamashito, especialista em vinil, mídias e tudo mais. Isso, mais uma vez, né? Mais uma vez, bem-vindo de novo. Obrigado. E hoje a gente tem um assunto que é bem indicado e você conhece bastante também, né? Sim, que antigamente a gente não dava valor, era só um acessóriozinho. Um acessório. Né? Exato. E hoje já tem uma outra importância bem maior, né? Muito. E é justamente a gente vai falar sobre ferramentas para instalação de mídias e vinis adesivos de modo geral, Adesivo né? em geral. Películas, PPF, enfim. Hoje tem bastante coisa. Exatamente, né? Vinil é uma coisa é muito restrito, né? Melhor a gente falar em adesivos em e adesivos películas, em que é uma geral, coisa muito películas, mais abrangente, né? E para isso a gente tem, então, hoje convidados o Luiz Fernando, do marketing da Joker, e também a Michele, que é CEO da Joker, né? Que é uma empresa especializada em ferramentas justamente para fazer, né? Primeiramente, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E vai ser assim um papo bem legal para a gente mostrar um pouquinho, né? O que hoje é a ferramenta, né? Que ninguém dava importância, hoje mudou-se muito. Inclusive a gente trouxe bastante aqui, né? Tem bastante ferramenta para mostrar. A gente trouxe um pouquinho, porque hoje tem muito mais aí. Mas vamos lá. Bom, e fugindo um pouco do script aqui, só pra gente começar, eu trouxe um presente pra vocês. Olha só. Que é um presentinho, não sei se tá certo o que eu tô fazendo. Obrigado. Mas só pra vocês conhecerem também um pouquinho das ferramentas que a gente tem no nosso catálogo, um bonezinho. Totalmente do script. O boné também serve para fazer instalação? Sim, com certeza, foi o mais disputado aí. Né? É o bonezinho. Mas só um presentinho pra vocês conseguirem ter ideia do que é a... Depois tentar fazer alguma coisa. Olha lá, luva. Isso pra mim Legal. é útil. Você vai usar pra bastante, você não, né, Luiz? Na verdade, pra mim, olha, eu nunca fiz nenhuma instalação de vinil, cara. Vou falar pra você que, assim, Nada. a minha... Quer dizer, embora eu já tenha pelo menos uns 20 anos que eu acompanho o mercado, assim, mas na prática mesmo, o meu negócio é mais impressão, né? Eu sou da área mais da impressão, né? Minha primeira formação é em tecnologia gráfica, né? Então, aí depois é que eu acabei entrando mais pra área de comunicação visual. Mas na prática mesmo, olha, eu nunca fiz nenhuma instalação, acho, de vinil. Bom, agora já pode se aventurar, já. Já tem ferramenta para isso. E o tanto que eu escuto, né, do Eduardo falar nisso daí, olha. E assim, só pra gente contextualizar, né, a Joker, né, ela é na verdade, é uma empresa que começou em 89, né, a antiga Honeck. Isso. Antiga a gente não pode dizer, porque assim, o que acontece? A Honeck é a fábrica, a gente fala que a fábrica é a mãe. Ela continua, né? Ela continua, foi ali que iniciou. Iniciou em 89, meu pai, que até hoje está nos negócios, ainda participa de tudo, faz todo o projeto. Mas, vamos dizer assim, o know-how dele sempre foi fazer a fabricação de moldes, né? Moldes para injeção plástica. Foi assim que começou, na verdade, né? Não foi ainda na área de comunicação visual, foi nada. Com injeção plástica, né? Isso. Foi em 2003 que, na verdade, vocês começaram a fazer acessórios para comunicação visual. Isso. E ainda nem eram ferramentas, eram acessórios do tipo... Ponteira para acabamento de banner, haste para campanha política, perfil para banner. Então, e aí sim a gente tinha ali 3 modelos de espátulas, que são aquelas básicas, né? Que a gente fala a espátula de feltro, uma espátula comum para adesivação de adesivos. Mas assim... A gente, quando nada entrou... específico ainda. Em geral ali, né? Em geral. Não tinha uma... Não, é para isso, não. E vocês continuam também com esse trabalho dos acessórios, que a gente chama de acessório para acabamento, né? Continua. Aí é uma coisa que diminuiu muito, né? Antigamente se usava muito. Hoje, com essa inovação, não mais. Mas a gente ainda continua. Legal. E aí, em 2013, né? 10 anos depois, vocês começaram mesmo a fabricar mesmo, né? Quer dizer, entraram bastante nesse setor Isso, aí a gente fala que a gente deixa de fabricar acessórios
para produzir ferramentas. Tá. Por quê? Porque aí a gente já olha para o mercado que já cresceu, já é um mercado de envelopamento. O envelopamento automotivo. Eu acho que naquela época era mais o automotivo, película... Comunicação visual. E comunicação visual. Né? Então, é ali que a gente abre o olho para esse mercado. E a gente passa a ser o pioneiro a trazer ferramentas que não se tinha aqui, né? Antigamente era o básico. E aí a gente traz os primeiros magnetos, a gente começa a olhar lá fora o que já tinha, e nós aqui no Brasil não tínhamos nada. E aí, claro, vai conversando mais com os instaladores, aquela aproximação com eles para entender, porque até então a gente era só a fábrica, né? Entendi. É isso aqui que é para produzir? Vamos produzir. Cliente está pedindo? Vamos produzir. Mas qual a finalidade? A gente não tinha essa... Mas sobre demanda, vocês produziam, vocês não tinham desenvolvimento, criação, né, de novas... Não, só teve a partir de 2013. Que chegou a Joker ali. Eu acredito muito que a Joker, ela fez parte ali dos aplicadores porque foi um meio deles conseguirem se identificar também com uma marca. Porque até então não tinha nenhuma marca que os aplicadores conseguiam se identificar ali com um lifestyle que a gente fala. Né? Isso eu acredito muito pela estética, pelas cores, pelo que a marca trouxe também. Acho que um dos motivos do sucesso é esse também. É isso. É porque se a gente olhar para trás, né, Edu, você pode dizer isso. A gente só tinha espátula de uma cor só. Nossa, eu sou dessa época. Né? Era esse aqui? Esse aqui? Exatamente. Né? Isso aqui? De feltro, né? E a dourada. E aí quando a gente traz para o mercado algo assim, então é chamativo. Então aquilo nos aproximou dos instaladores. E é legal que vocês vêm com ferramenta. Depois vocês vão falar, né? Mas não só com cores diferentes, mas com... Finalidades. Finalidades e pegadas diferentes, né? Sim. Eu estava até pensando aqui, eu acho que vocês entram na vida do instalador para deixar a vida deles mais fácil. Com certeza. Né? E mesmo alguns não enxergando isso. Não é porque um formato como esse não é simplesmente porque é bonitinho. Não, né? Tem um porquê, tem né? um porquê, tem um estudo para a gente poder chegar, né, nessa construção. É o que a gente fala, que a Joker é uma empresa 100% brasileira. Então, a gente se orgulha muito, a gente faz o que a gente gosta, a gente pensa antes, a gente vai olhar o mercado, ver o que está usando. Então, a gente faz todo um projeto para poder desenvolver desde a parte do ferramental. Então, a gente produz ali a ideia, vamos dizer assim, a gente desenha num rascunho aquela ideia, põe no projeto, vamos pensar, aí vamos produzir a ferramental, produzir a injeção, fazer todo o marketing ali para mostrar qual a função daquilo e colocar, né, no mercado. Não simplesmente importar da China ou achar que aquilo funciona, colocar a marca e vender, né, que é um dos nossos maiores diferenciais hoje. Para a gente provar isso, a gente trouxe alguns modelos de espátulas diferentes, que um dos nossos lançamentos é até esse aqui, tá? A Grit. Se a gente parar para analisar ela aqui, parar para ver, ela não vai ter muita diferença, né? Mas quando a gente consegue sentir, quando a gente consegue ter o toque ali, a gente vê que aqui tem uma concavidade central. Sim, e essa concavidade central é o que vai dar ali o conforto, vai dar o mais grip anatômico, né? Ali, exatamente. Isso, uma ergonomia. Muito maior. Tá? Além do toque acetinado que ela tem. Então, isso... É isso que eu ia comentar um pouquinho quando a Michelle estava falando. O material em si também, não é só o formato, tá ok? Tem que ter a flexibilidade, a dureza, né? Porque as nossas ferramentas, elas são desenvolvidas para os instaladores. Então, não é aquela dona de casa que vai até comprar ali o vinil, quer fazer, ela vai pegar uma coisa mais simples, porque ela não tem aquela experiência, aquele know-how. Agora, no instalador, não. Imagina, o cara tá ali o dia inteiro, né, adesivando. Como que é o dia a dia dele? Então, a gente pensou muito nisso. Como ele tá ali o dia inteiro envelopando, adesivando, como ele fica? Então, a gente pensando nisso, então a gente desenvolveu isso aqui. E o bacana que o Luiz estava falando, o Luiz Fernando, por quê? Porque é uma coisa que a gente não olhou lá fora e trouxemos. Não é uma cópia de fora. Né? Então, é desenvolvido 100% aqui, né? Você tem um projeto brasileiro mesmo, né? Eu tô louco para pegar nessa espada. Por favor. Então, e uma coisa assim, a gente já entrevistou aqui no nosso podcast um monte de instalador profissional. E assim, é uma unanimidade que as ferramentas é uma coisa imprescindível, assim, né? Então...
Eu queria saber de vocês, quais pelo menos são as mais básicas, assim, que todo instalador profissional precisa ter, assim... Eu acho que se é profissional, todas, né? Se é amador... porque assim, você tem as mais específicas, né? Mas aquelas que são imprescindíveis, essa assim. Essa aqui a gente fala que sempre foi, é a primeira, né? E assim, ela sempre tá. Pode ver, todo instalador, ele tem essa aqui na bagzinha dele. Uhum. Então, por quê? Porque ela é tradicional, ela tem ali vamos dizer assim, é a primeira. Então, a gente... É aquilo que já está inserido no mercado. Já está inserido no mercado. Tem a cultura dessa espátula já. Agora... Essa seria a mais básica, vamos dizer assim, é a mais básica, que é o pau para toda obra, né? Você pega ela, você consegue envelopar... Ela aguenta tudo que ele vai utilizar ali no dia a dia dele. Uhum. E aí, depois, a gente parte para essas aqui, né? Que antigamente a gente tinha essa aqui. Esse modelo que não tinha que muita... é um formato maior. E o que é um diferencial dela para esta? Ela tem imã. Que antigamente as espátulas não tinham imã. Mas por que do imã hoje? Porque voltado para o envelopamento automotivo. Então, imagina, né? O cara tá lá no dia a dia. Coloca na lata do carro. Né? Aí tá fazendo. Aí... É porque fica aquela coisa onde eu coloquei espátula, né? Assim, e as cores também, é muito por isso, né? As cores evitam. Quando você mostrou esse lançamento, porque eu já pensei nisso. Falei, nossa, é difícil perder um negócio E as cores, bem lembrado, as cores não é só porque, é colorido, não. Cada cor tem a sua dureza. Uma mais flexível, uma rígida. Então, tem todo um preparo para tudo isso. Então, quantas cores vocês têm no portfólio? Tô vendo, tem laranja, é muitas, mas assim, a gente bate verde. muito assim. Quando a gente fala em verde para espátula de aplicação, a verde sempre vai ser flexível. Tá. Então, os instaladores que já conhecem o produto, já conhecem a ferramenta, quando ele sabe que a verde é flexível. Tá. A laranja é uma semi. Tá. As douradas são aquelas que suportam mais calor. O calor do soprador. Tudo nylon. Embora todas essas suportem também. Entendi. Né? Mas assim, e aí vai crescendo muito, porque aí a gente, tem uma espátula desse tamanho. Né? Para que uma espátula desse tamanho? Tem ideia? Conseguir otimizar tempo ali na hora da aplicação. Então, na comunicação visual, no decorativo, para a gente fazer uma aplicação de uma mesa grande, por exemplo, a gente vai ganhar muito mais tempo para fazer essa adesivação, né? Sim. Porque ela tem mais área, né? Ela tem mais área de contato, né? Então facilita no dia a dia. Uma coisa que você até perguntou, que a gente até fugiu um pouco, do que o aplicador precisa. Eu acredito que hoje, para o aplicador se destacar, ele precisa ter um conjunto de ferramentas ali adequado para fazer cada aplicação. Por exemplo, eu estava até conversando com o Edu agora, antes de começar, que eu não me sentiria confortável se chegasse um aplicador na minha casa com estojo, com estilete e uma espátula só no bolso. Pô, que aplicador é esse? Como que ele vai fazer um serviço que eu paguei? Como que eu vou dar valor para isso? Que profissional é esse? Exatamente. Né? Então, quando ele tem uma série de ferramentas, eu vou enxergar aquele aplicador com outros olhos. Esse cara realmente é um aplicador, eu vou dar valor e eu vou pagar aquilo que ele pede. Sim. Os instaladores falaram muito disso, né? Como se apresentar dentro da casa de uma cliente, né? Que você vai fazer uma aplicação, uma decoração. Imagina, né? ele vai cortar o vinil adesivo, pega uma tesoura no piso da casa. Né? Imagina a dona de casa quando olhar o medo de arranhar. Então, as ferramentas são para isso, né? Para poder ter todo esse cuidado. E o bacana é que a gente consegue ter uma versatilidade muito grande também. Por exemplo, o Marco até, que ele veio aqui, ele me falou que ele estava acho que era uma creche com crianças com deficiência e tal. E ele estava usando um cortador de liner, que ele tem uma base plástica. Então, quando passa, a gente acaba não trouxe. Mas vocês têm também? Tem. E quando a gente acaba passando ele, não vai machucar as crianças, não vai danificar o piso. E aí ele comentou que a diretora da escola foi lá e comprou para todas as crianças ali estarem fazendo trabalhos de recorte mesmo, sem problema, sem perigo nenhum. Então, a gente vê versatilidade nas ferramentas. É igual a chave de fenda. A chave de fenda a gente só não usa para apertar parafuso. A gente usa para abrir lata de tinta, fazer uma série de coisas. Exato. E em relação à durabilidade? Porque eu já entendi que vocês são bem preocupados em atender em termos de design, né? Em termos de durabilidade, de dureza, né? E em termos de durabilidade. O instalador perde antes
Perde antes. Ele perde. Perde antes. Ele perde. Ele perde. Porque a durabilidade delas são grandes. Né? Ele consegue trabalhar muito bem com elas. E ainda mais quando a gente usa do jeito certo. Por exemplo, uma espátula, quando a gente coloca um protetor de espátula, que eu até coloquei para vocês aqui, um bufferzinho, isso. A espátula vai durar muito mais. Então, isso é muito importante. Até a gente entrando nesse ponto, quando o aplicador está usando isso, ele não tem perigo de arranhar o adesivo, não tem perigo da espátula criar dente. Então, tudo isso vai aumentando a durabilidade da ferramenta e também a qualidade do serviço, né? que é importantíssimo. Sim. Isso daqui vai economizar muito, vai prolongar muito a vida útil da espátula, né? E assim, eu como conhecedor de vinil, né, eu começo a pensar que vocês vêm para o mercado para, como eu disse, deixar a vida do instalador mais fácil, mas deixar, agora estou falando do lado do consumidor, uma qualidade de instalação muito melhor. Muito. Principalmente hoje que a gente sabe, vamos do definitivo. Né? O instalador que vai fazer, ele às vezes não vai sozinho, ele tem uma equipe. Hoje tem uma equipe. Como que ele vai entrar na casa do cliente, fazer 2, 3 armários e entregar tudo igual? Padronizado. Né? Uma porta que eles vão fazer o corte ali do acabamento, todas no mesmo local. Então, para isso que existem as ferramentas, para padronizar aquele serviço. Porque cada um tem uma maneira de fazer, né? Nunca vai ser igual. Então, é fundamental a ferramenta. Então, por isso que a gente fala, hoje o instalador não tem como ficar com 2 espátulas e um estilete. Sim. Né? A gente vê que, vamos dizer assim, o mercado vem crescendo e a gente ali, como ferramenta, como fabricantes, a gente vem crescendo junto com eles ali, vendo a necessidade. Hoje mesmo, PPF está muito em alta. PPF, né? A gente estava falando sobre isso. Né? Então, o cara que vai instalar hoje com PPF, ele não pode pegar uma espátula comum para poder fazer. Exato. Né? Então, aí já tem as ferramentas exclusivas. A gente fala de uma espátula exclusiva para quem vai fazer essa aplicação do PPF. Ela é feita de PU também. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? A gente preza muito por isso. Isso faz E você chegou a comentar, né? A gente tem aí decoração, tem envelopamento e comunicação visual. Vocês acham que são os 3 principais segmentos, assim, né? Hoje vocês conseguem ter uma ideia de como que está o mercado, assim? Vocês atendem mais qual desses 3 segmentos, assim? O que tem crescido mais? Eu acredito muito que é bem variado, porque as ferramentas elas vão se adaptar para quase todos os segmentos. Então, a gente não consegue ter uma margem ali, esse cara da comunicação visual consome mais, ou aquele cara da aplicação de indofilme, por exemplo. Porque o mercado é muito... Ou melhor, as ferramentas são muito versáteis, né? Então, a gente consegue adaptar para muitas situações diferentes. Então, isso é uma pergunta interessante que a gente não consegue estimar. Mas acaba sendo uma vantagem dos produtos de vocês, né? Sim. Que dá para atuar porque eu imagino que comunicação visual eu acho que já teve um peso muito maior hoje acho que muito mais a decoração, né? Até envelopamentos também, teve umas épocas assim que a gente já teve as febres de envelopamento. Isso. Hoje, de certa forma, acho que tem voltado também uma onda, mas muito por conta do PPF, né? Sim. Então, assim, eles são muito dinâmicos, né? Assim, a gente vê que varia bastante, assim, mas, de fato, quando a gente está falando de instalador... Eu imagino que são, assim, na verdade, no final ali, a instalação, ela varia um pouco, né? Então, você pega a comunicação visual, eu acho que a gente tende a ser mais... Só para vocês terem ideia, a gente estava numa revenda, eu acho que foi em Goiânia. E aí, um aplicador pegou uma ferramenta de indofilme mesmo. Brasília. De indofilme, a gente foi perguntar para ele o que ele fazia. Ele fazia aplicação de papel de parede. Aí usava aquela ferramenta como um guia ali, como um guia de corte para ele poder fazer. Mas não tinha nada a ver, não era para aquilo. Entendeu? Ele adaptou, na verdade. Exato. E hoje o instalador, ele tem uma outra visão das ferramentas, né? Eu imagino assim, que os cuidados são muito maiores. É tipo um mecânico com as ferramentas. Sem as ferramentas ele não consegue trabalhar. Ele não consegue fazer. Porque antigamente, quando tinha soldurada, né, ali nylon, perdeu, pega um cartão de crédito, né? Hoje né, não. Um pedacinho de PVC, ele mesmo fazia a espátula dele lá. Hoje ele cuida, né? Hoje ele cuida. Com a meia rasgada. Faz parte do sucesso do trabalho dele. Eles então, têm o prazer, né? Eles têm o prazer de chegar e abrir e mostrar que tem tudo. Não vai usar aquilo tudo naquele momento, não, mas
tá à disposição dele tudo aquilo, né? Então, eles têm hoje o prazer de chegar e Com mostrar. certeza. Mostrar profissionalismo, né? Isso que é fundamental. Hoje vocês têm quantos modelos de espátula dentro do portfólio de vocês? 250. Nossa. Variando, né? Por todos os produtos ali. E não só E aí você varia, sem quiser, as variáveis são sempre essa, tamanho, né? A gente tem o tamanho, a flexibilidade, formato. É porque hoje porque tem ferramentas que são específicas para o envelopamento automotivo, o decorativo, né? O de película, o de PPF, né? Então, tem muito. Então, que no fundo acabam sendo quase os mesmos. Para alguns, sim. Né? Consegue, vamos dizer ali... Dá para fazer? Dá. Mas assim... Não adaptar, né? Dá para adaptar, né? Mas assim, o que a gente mostra é que para toda... vamos dizer... Para todo nicho que ele for fazer, ele consegue ter a ferramenta ideal para trabalhar. Né? Sim. Então, ou seja, vocês têm uma solução para qualquer tipo de aplicação de uma película autoadesiva. E aí que vem o nome Joker, né? Que é o Coringa, que a gente até acabou não... Eu queria deixar pro final, mas é verdade, respondeu, esqueci, né? Eu ia perguntar por que Joker. Você ia perguntar pro final. Que eu não sabia. No briefing eles não me falaram, deixaram lá. Perdão, esqueci. Tá. Bom, mas aí acho que dá pra falar agora, né? Agora sempre é hora. Bom, o Coringa em si, se você perceber, ele tá com algumas espátulas ali na mão. Não são cartas. Geralmente a gente fala que o Coringa tem sempre uma carta na manga. E o nosso Coringa tem as ferramentas na manga. Então o aplicador ali, no dia a dia dele, ele vai conseguir tá desenvolvendo qualquer serviço com qualquer ferramenta que é da Joker. Esse que é a ideia da marca em si. Então são ferramentas na manga, basicamente. Entendi. E os cuidados que você precisa ter para preservar essas ferramentas, né? Porque isso é uma coisa também, né? Tudo vai depender, importante, né? Tudo vai depender de como o aplicador vai usar. Tudo vai depender da aplicação, da quantidade de uso. Tudo depende. Tudo depende muito. Mas eu diria que as ferramentas, elas são duráveis. São robustas o suficiente, né? Porque o que vândalo que poderia acontecer? Muito calor, um estilete... Que talvez acho que o instalador hoje ele já é sensível a isso, né? O que acontece mesmo é eles perderem, né? Faz veículo, o imã fica preso no carro, vai embora. Né? Mesmo com uma cor diferenciada, assim... Porque a cor mesmo com a cor, né? vai. Porque a ideia é justamente essa, né? Você fala assim, com a cor, vamos dizer né? assim, não berrante, vai ver, assim, né? Mas isso acho que em todo o mercado que trabalha com ferramentas, né? Eu imagino um marceneiro e fazer uma instalação de um armário na tua casa, ele esquece uma chave de fenda lá. Quando a gente está na feira, e aí vem os donos dos birôs, né? E aí os donos dos birôs, eles chegam, a gente precisa de ferramenta. Não, vê aí, o que você precisa? Mas vê aí, né? Mas, vê se dessa vez não perde, porque todo ano a gente quer comprar um monte, porque... Então, pra vocês é bom que eles percam, né? Pra eles não vão lá renovando, né? Sempre Mas deve dar uma dor no coração, né? Que às vezes é aquela espátula que você tem ali, você está acostumada. Sabe o que é legal, que a gente vê muito? Todo ano a gente lança uma ferramenta com uma edição especial, limitada, uma arte diferente. E é tão legal quando a gente está na feira, os instaladores compram, mas eles não usam. Aquela é para guardar. É um objeto de desejo. É um objeto de desejo. Entendi, é muito já legal. Virou colecionável, né? Tem até pessoal que vai, pega a espátula e assina a espátula e tal, enquadra. É bem legal. Olha. Bem bacana. Já virou um item de colecionador mesmo. E a gente fala muito de espátula, mas eu vejo que vocês têm muito mais outras ferramentas, né? Tem. Temos aqui, um lançamento. É que isso também não tinha no Brasil. São ferramentas de acabamento. Exato. Mostra lá, pro. Tô mostrando aqui na câmera. Quando a gente vê assim, às vezes a gente acha que, mas por que serve? Mas quando a gente coloca na prática ali, realmente tem serventia tanto no nível automotivo, no decorativo. Então, são ferramentas que vão facilitar e vão... Mas no caso, o que é isso aí? A gente tá vendo... Ferramentas para acabamento mesmo. É acabamento. Acabamento. Tá. Por exemplo, tem uma ferramenta aí que ela é parecida com um bisturi. Não sei se você... Sim, essa aqui, né? Isso. Essa ferramenta a gente consegue cortar o material sem danificar a superfície que está embaixo, por exemplo. Porque ela tem esse chanfro aqui, né? Então, por exemplo, tem uma borracha ali embaixo.
do material. A gente consegue fazer o corte desse material sem danificar ali a borracha, sem cortar a borracha, que é um problema que geralmente os aplicadores têm no dia a dia deles. E o legal é que vocês desenvolvem mesmo a concepção do objeto, Sim. né? Do item, assim, né? Vocês pensam que... Vocês vão lá, olha, qual é a necessidade que aquele instalador tem em relação a envelopar a geladeira, né? Ou alguma dificuldade com o carro, né? E aí vocês detectam essa dificuldade ali, né? Junto com o pessoal do mercado, junto com os instaladores, e aí fazem uma ferramenta específica para eles. Igual né? essa ferramenta aqui também, uma ferramenta muito útil. Isso aqui é para segurar o soprador. Então, imagina que ele está... Então, imagina que ele está ali adesivando o veículo, né? E aí o soprador, ele está aquecendo, aí coloca no chão, pega, coloca no chão, né? Então... Na verdade, então, é um imã ali também, um imã, para você ver. E aí você coloca ele na lataria do veículo. Coloca o soprador. E aí não tem problema. Não se queima. Soprador vocês não vendem, né? Não. Aí já é uma aí coisa já que é uma já outra, sai, inclusive, sai do produzir ali, né? Interessante isso daí. Essa também de acrílico também, é uma das coisas que lançamos aí o ano passado, que é para fazer antena de carro, maçaneta, facilita. Então, assim, é para facilitar mesmo ali o... E se o pessoal tiver dúvida, por exemplo, não sei para que serve... Eles podem lá porque eu fiquei olhando isso daí e falei assim, pra que serve esse daí, isso? né? Lá no nosso Instagram tem sempre todos os conteúdos ali mostrando na prática como que a ferramenta funciona da maneira correta, né? É bacana essa ferramenta que a gente pode fazer, por exemplo, a maçaneta mesmo do carro sem ter que tirar a maçaneta. E é isso que eu tô pensando. Então ela ajuda bastante. Da aplicação. Eu acho que os fabricantes de vinil ou de material autoadesivo devem adorar vocês, né? Porque eu vejo assim, porque a experiência que eu tenho, né, da 3M é que a gente tinha muitos problemas e que não era do vinil, era de aplicação. E aí você vê que são detalhes que ele não trabalhava. Sim. E aí vocês trazem para o mercado ferramentas que são locais que eles vão trabalhar bem agora. Para esticar menos. Isso. Um diferencial também que a gente faz é mostrar a funcionalidade delas. Porque muitas vezes as revendas compram, tem lá a ferramenta, mas não sabe para que usar. Então, nós estamos fazendo esse trabalho desde o ano passado, né? Do ano passado? Não, 23. Final de 23. E a gente vai até a revenda, né? E mostrar na prática ali como funciona para o balconista que está lá, né? Para ele entender, porque assim, o que se tem mais hoje de problemas? Vamos falar pro adesivo. O adesivo eu instalei e está soltando. A cola está ruim. Esse adesivo é ruim. E muitas vezes não é o adesivo. Exato. E sim a forma como você instalou. É a pecinha que você não espatulou, às vezes só com uma luva passou. E não é assim. A cola vai ser ativada com a pressão da espatulagem. Ixi, você já é uma técnica de vida. A gente vem escutando, olhando, para a gente poder mostrar que isso funciona. São ferramentas funcionais, né? Vocês não estão fazendo só porque, embora tenha os colecionáveis, isso, Mas não é uma coisa assim, não vou comprar porque... Não, ela tem a utilidade. Então, a gente busca isso para o mercado, né? Trazer o máximo de informação para que lá na frente todo mundo saia ganhando, né? Sim. Porque não dá nada a gente pegar, colocar o produto na revenda e o vendedor que está lá oferecendo o produto não saber para que ele serve, como que ele vende aquele produto. E acaba sendo uma venda passiva, né? E a venda passiva só vende quando o cliente procurar, né? Na verdade, se é uma venda ativa, você explica, e a gente pode dizer, cria uma necessidade. E a gente pode dizer que o mercado ainda está muito cru em questão a isso. Não sabe. Percebendo, eu acho que... Não. Eu acho que é o grande gargalo ainda no mercado é esse. Porque, assim, se a gente for pensar em termos de qualidade de vinil, né, de mídia, de material, mesmo de qualidade de impressão, né, quando a gente vai indo para uma comunicação visual, isso meio que virou até uma carne de vaca, assim, né? Você tem vinis de muita qualidade, você tem hoje impressoras de muita qualidade. Então, assim, um gargalo qual que é? O acabamento, né? Porque ainda é uma coisa também que depende muito do humano ali, né? A instalação é feita por pessoas, né? É diferente de você ter uma impressora, uma máquina, né? Um software você programou fazendo. E ela vai fazer. Então ainda tem a dependência muito do humano ali, do manual mesmo, né?
E aí essas ferramentas, na verdade, elas vêm justamente para melhorar esse trabalho. Para solucionar o problema deles, né? E você falando de impressão, até lembrei das luvas, né? Porque geralmente o pessoal usa luva preta, né? Para fazer a aplicação, para separar material de impressão também tem que usar luva. E eles acabam usando a luva preta, usando, a luva vai sujando e eles não vão percebendo que ela está sujando. E um dos principais motivos ali de dar problema no material, a gente sabe que é a contaminação. Sim. E aí, quando a gente usa uma luva colorida, a gente consegue identificar essa contaminação antes de dar algum tipo de problema. Então, essa contaminação geralmente é do quê? Da tinta mesmo, da impressão? É sujeira. Sujeira geral. Né? Aí imagina uma luva preta. Você não sabe que você não sabe. A sujeira da própria luva que vai acumulando. Né? Então, por exemplo, você pegar numa luva preta, suja, você vai colocar a mão na cola, a luva, né, na cola ali, vai transpassar. Toda a sujeira que está na luva vai transpassar para a cola. Sim. Porque a gente consegue usar as nossas luvas para também pegar na cola, né, do material, para fazer o manuseio sem problema nenhum. Por isso que são coloridas. Você vendo a sujeira na luva, opa, chegou a hora de trocar. Exato. Né? E os aplicadores acham que não, suja muito. Mas né? não, tem que sujar para você sujar. conseguir ver. É a mesma coisa os buffers, né? Não é que eles suja vão fazer. Muito, é que você consegue visualizar a sujeira que sempre teve, então, na verdade. Né? Assim, é a hora de trocar. Né? É a hora de trocar a ferramenta. E o preto ele vai camuflar o preto você não está né? vendo, então você... Porque a ferramenta não é eterna também. Não é eterna, não é eterna. E aí eles ficam, quando vamos trocar? Mas, né, você consegue né, ver que chegou... E eu vou no Instagram, eu cutuco mesmo. Aí eu vejo, às vezes, um pessoal que tá usando uma luva muito antiga, rasgada. Aí eu vou lá com o Instagram da Joker e vou, pô, tá na hora de trocar essa luva aí, né? Aí eles vão lá, vão na revenda. Um belo vendedor marqueteiro. Aí eles vão lá e compram outra luva. Isso é bacana. Porque realmente tem necessidade. Senão não estaria no mercado. Né? E buffer, falar um pouquinho do buffer que, né, o pessoal acha que isso aqui não é importante, mas é importante para a vida útil de uma espátula, né? Sim, com certeza. Isso aí, o buffer, a gente fala que tem que virar rotina para os aplicadores. Né? Porque se não vira uma rotina, eles não vão ver necessidade. Por quê? Porque o buffer ali, ele tanto serve para a gente preservar ali a vida útil da espátula, e quando a gente está usando sem o buffer, a espátula ela vai criando dente. Né? E aí esses dentes, quando vai passar no material ali, quando vai fazer a espatulagem, ele pode acabar rasgando o material, vincando o material. Vocês já fizeram algum estudo, assim, tipo, relacionar o custo, vamos dizer, de uma nova... De trocar uma luva ou de trocar uma película, quer dizer, uma espátula versus um retrabalho, por exemplo? Então, isso é... A gente está falando de estilete. Fala do estilete. Então, por exemplo, porque você está ali com a luva suja. Perfeito. Aí você foi lá, contaminou aquele trabalho e perdeu aquele trabalho. Então, assim, vocês já fizeram alguma relação, assim, entre uma coisa que quanto que você perde ou pode perder versus uma coisa trocar. que eu sempre falo nos treinamentos de vendas, porque a gente dá tanto de vendas quanto de produto, né? A gente gosta de mesclar. Uma coisa que eu sempre falo é que o buffer, a luva, a lâmina, elas são materiais que têm giro, igual adesivo. Por exemplo, o adesivo, o cliente final não... Ou melhor, o aplicador não paga pelo adesivo. Quem paga é o cliente final. Por quê? Porque está usando e vai ficar na casa do cliente. Ou no carro do cliente, ou no serviço que for aplicado. E a espátula e a luva e o estilete vai estar sendo usado ali na aplicação. Então, tudo isso vai fazer parte de um CRM, de um custo total, que tem que ser passado para o cliente final. Fazer a conta. Assim. Fazer a conta, e é isso, né? que falta muito para os aplicadores, porque eles falam assim, pô, Eles mas não é caro o fazem buffer, ainda. pô, mas é caro a luva, pô, mas tá caro a lâmina. Mas não está caro, é porque você não está fazendo a não conta tá correta. Entendeu? Então, isso é um dos pontos aí que são importantes para eles conseguirem ter mais giro, conseguirem ter mais qualidade de trabalho também. Mas já aconteceu de realmente assim, por conta da luva tá suja ou por conta da espátula tá certeza. já... E você perdeu o trabalho e aí esse trabalho... Nos treinamentos que a gente dá nas revendas, a luva sempre. Todos a gente pergunta... Tem esse problema. A gente fala assim, pô, mas vocês fazem Mas separação já de de material. perder trabalho mesmo, assim, de Perder. contaminar o trabalho, Isso, aí perder, chega lá e aí fala, tem que... Isso, tem que fazer novamente. Porque, por exemplo, eu sempre pergunto, pô, vocês já tiveram um problema separando material de impressão? Aí eles, pô, direto e tal. Por quê? Por conta de contaminação e tal. A gente pega... A gente pede. Deixa eu ver a luva. Aí Eles às vezes dizem que é de contaminação. Não, eles falam de contaminação. Aí a gente fala, tá? Contaminação a gente pode ver a onde, luva né? de vocês? Vocês estão usando? Cada luva que eu a já gente peguei luva de viu. pedreiro. Dura. Luva de pedreiro, a gente já viu. De pedreiro? É bizarro. Sabe aquelas que vem de depósito? Sei que tem Que tem a Que tem um borrachinha. peuzinho. É bizarro. Aí quando você fala disso, aí, pô, que é isso? Não sabia como
Como que... Não, mas ainda vocês estão falando de umas perdas de trabalho assim visíveis aí no momento. E aquelas que foram todas contaminadas, que daqui a um ano só vai dar problema. Não era para dar problema, tá dando problema. Uma outra coisa que eu falo sempre também. Quanto menos coisas a gente for tirando ali, for listando que vão facilitar, que vão evitar de ter retrabalho, vai ser melhor para o aplicador. Sim. Então, usar a luva já vai ser um ponto ali, um checklist ali, para ele marcar que ele não vai ter esse problema, vai ter que ser outra coisa. E nesse checklist, quais são os itens que entram? Por exemplo... Tem a luva, tem a espátula, tem o estilete... O buffer. O checklist que eu falo, na verdade, é quando ele vai procurar o problema. Tá. Né? Por exemplo, mas aí o problema já aconteceu, já aconteceu. Pô, qual que é o problema que aconteceu? Mas muitas vezes você vê, eles usam a lâmina e nem quebra. A lâmina já está cega, já... Né? E não troca. Isso é uma coisa que todo mundo falou. Ele tá cortando por pressão, não é pelo corte. Isso, é por pressão. Né? Falou certo, é por pressão. Aí corta a lata do carro. Exato. Porque o maior problema, às vezes, não é nem o retrabalho do material. É ter danificado a superfície, Exato. Né? Por exemplo, a gente tem ferramentas de remoção também. Aquelas ferramentas plásticas para remoção de tampa de ar-condicionado, tampa de retrovisor, até o espelho do retrovisor em si. Painel de porta. Forro de porta, um monte de situações. E eles não investem nessa ferramenta que custa, R$100, R$90. Eles não querem investir nisso. Eles preferem usar arame, chave de fenda. E aí... Que esse retrabalho vai ser muito mais caro do que se ele tivesse investido na ferramenta certa. Num produto, num carro que não é deles, né? Que não é deles, tudo isso, né? Exato. Me fala um pouquinho desses ímãs também, né? São bem comuns, mas são bem úteis, né? Sim. Você quer mostrar os primeiros? Esse aqui, ó. Contar um pouquinho das histórias. Esse aqui foi o primeiro ímã que a gente trouxe... que a gente fabricou, né? Porque tinha necessidade do quê? Só tínhamos as espátulas para fazer a aplicação, não tinha mais nada, né? Então, os ajudantes, a gente até fala... os ajudantes, na hora de envelopar o carro, é o Joãozinho, né? O Zezinho, ó, segura aqui que eu vou, né? Puxar. E aí, a gente viu aquilo, isso já tinha lá fora, né? Lá fora, a gente sabe, e aqui no Brasil, nada. Então, vamos produzir. Aí, fizemos. Esse foi o nosso primeiro que a gente fez, totalmente injetado plástico, somente a base em borracha, né? Para quê? Para não danificar o adesivo, né? O adesivo nem tanto, mas também a lataria do veículo. Isso é a superfície. E assim, foi sucesso, né? Porque não tinha. E aí a gente... isso, linha que a gente está te falando, Ronek. Então, você pode ver que é um produto mais simples, sem muita identidade, sem muita cor, né? E aí, a gente depois atualiza ele, um produto Joker, totalmente emborrachado, né? Muito mais potente, você pode pegar esse... E muito funcional. E assim, Edu, é uma coisa que a gente vende até hoje e não deixa de vender. Sim. É um produto assim... Que tem, um dos itens que tem que ter no... Isso aqui é auxiliar do case básico ali, né? Não tem. Aí o Joãozinho, o Zezinho já não precisa mais. Exato. Sim. E além desse também tem aquela que é a barrinha também, que é dois desses. Vocês têm também. Também tem a barrinha. E a gente fabrica também, tá? Não traz da China. Entendi. É um ponto importante. E vocês falaram da China, é uma concorrente. O maior concorrente de vocês hoje são esses produtos que vêm direto de lá. Exato. O problema não é nem esse. Eu acho que o problema é essas marcas aventureiras que estão chegando, que estão colocando o nome no produto. Que importa, coloca o nome e fala que é nacional. Mas isso acontece no mercado de maneira geral e não é só para impressora também, vinil, enfim. Tudo isso daí é uma, vamos dizer, paradigma, assim, né? Agora a gente vem sofrendo um pouquinho mais, né? Porque até então, pegar um produto similar, colocar uma nova marca, introduzir, aí o que a gente fala, surfar naquilo que a gente trabalhou desde o início, porque a gente fez todo esse trabalho, né? Então, a gente trabalhou o mercado lá, projeto ali, a gente está trabalhando para poder, né? São 10 anos, né? E aí, hoje, a gente sentiu o quê? A China pegou o nosso produto e falsificou. Então, já é um problema um pouquinho maior. Mas eu acho que isso daí são os problemas de uma marca de qualidade grande. Pode ser. Mas é engraçado. A gente falou assim, quando a gente viu, primeira vez... Conta a história. Não, quando a gente viu... Não, conta como é que foi que você ficou sabendo. É a marca Joca. Não, é Joker com o nosso CNPJ. Não, é falsificado mesmo. Foi assim, ó,
Porém, para mudar um pouquinho, Não. É assim, ó, um cliente chegou perguntando, pô, eu sou do Japão e encontrei essa ferramenta aqui no Alibaba. É de vocês? Vocês que vendem? Aí eu olhei assim, eu falei, calma, deixa eu ver quem que tá vendendo esse produto, né? Mas vocês não vendem pelo Alibaba? Não. Mas podia ser algum revendedor, sei lá, não sei. A gente repente, falou, né? alguém já tá vendendo. Aí quando a gente foi ver, eu falei, meu, não compra isso, pelo amor de Deus. Tem ferramenta lá que era uma edição especial do Cambéia, umas ferramentas que nem existiam mais para venda, que eles estavam falsificando. Aí eu falei, pô, Marco, me chama Marcos. Pô, Marcos, não compra isso não, pelo amor de Deus, cara, isso é falso. Aí depois... Ah, o Marcos? Não, outro, esse outro mora no Marcos, Japão. Tá. Aí depois, acho que deu uma semana, o Marco foi pro Japão. Pro Japão não, pra China. Pra China. Aí ele mandou uma foto pra gente de um expositor lá numa feira. Perguntando se a gente tava lá. Vocês estão aqui na China, nem me avisaram. O Castelão. Castelã, Aí eu falei, como assim a gente tá aí? Aí ele mandou a foto de um expositor, meu, bizarro. As mesmas cores, embalagem, A embalagem, CNPJ, tudo. é bizarro. Copiaram assim? Não, na cara. E aí isso é um problema jurídico assim, né? E aí são duas coisas que assim que a gente viu. Primeiro você fala, não é possível, como? Né? Aí depois você fala, poxa, mas se a China copiou E quem fez? nosso Na verdade, produto... vocês conseguiram saber quem foi, você afinal? Você não consegue. Então, quando a gente... Né, o primeiro impacto você acha muito ruim. Como? Meu produto? Não, como assim? Sacanagem. Né? Aí depois você fala, mas peraí, se a China copiou o nosso produto, é porque ele é bom? Porque ninguém vai copiar aquilo que não é bom. Você começa a usar isso a favor de vocês, né? Então a gente falou, opa, peraí que tem uma coisa, né? Tem uma Fica coisa com o boa original, aí. que é melhor, né? Que é garantia, né? Porque tem demanda. Se não tivesse demanda do nosso produto, da nossa marca... Eles não teriam... Ninguém copia qualquer um, assim, por copiar. Não. Né? Mas é que provavelmente, assim, eles, assim, o brasileiro vai acabar comprando de vocês, né? Assim, essa é uma cópia que eles fazem que provavelmente eles vão mandar para outros lugares. E a gente comprou deles também, a ferramenta chegou. Nós compramos para ver. Não, mas a qualidade... Meu, o imã, pra você Então, ter eles noção... devem estar vendendo para o mundo inteiro. Aqui, o imã aqui é um negócio aberto. É aberto. A qualidade Ela é um pouquinho menor, a qualidade não é igual. Mas assim, até você ver que não é, você já comprou. Exato. Sim, Né? Eu digo assim, quem é um instalador que já compra, Ele sabe. ele sabe. Quando ele olhar, ele vê que não é. Assim como a gente bateu o olho, a gente viu que não era. O profissional mesmo já Sabe? sabe. Agora, aquele que está lá fora, que não está aqui, sabe. né? E sabe como que é que eles colocaram? É o palhaço brasileiro. Um palhaço brasileiro. Até na tradução foi péssimo. Não é? A gente quer morrer, né? Porque não é palhaço, é um coringa. Não é? Exato. E faz um estrago isso no mercado, né? Faz. É porque eu vejo a Joker, depois eu vou fazer essa pergunta, mas eu vejo que vocês têm alguns diferenciais. E para conquistar, para atingir esses diferenciais, é um trabalho grande que vocês fazem, né? De visita no canal de venda de vocês, divulgação de produto, no desenvolvimento, no teste. A gente fez um trabalho muito árduo aí em 2 anos. Acho que a gente viajou o Brasil praticamente inteiro, dando esse treinamento de vendas, mostrando o diferencial da marca, mostrando o propósito da marca só porque as revendas têm que acreditar também. Isso faz muita diferença você ir lá no revendedor, no cliente mesmo, né? Porque você tem, assim, por mais que você tenha a rede social, né? Trabalhe todo digital, mas aí você vê, inclusive, pela própria feira, né? Assim, o olho no olho, você mostrar. O pessoal ainda... Mostrar o diferencial ali pessoalmente. É um trabalho de formiguinha, né? Porque isso aqui não são ferramentas, não são acessórios ou ferramentas de luxo. Elas têm que ser encaradas, são ferramentas necessárias para uma boa entrega. Sim, perfeito. Para uma boa entrega. E elas têm que estar muito bem posicionadas na revenda, elas não podem estar numa gaveta, não pode estar no balcão. Quantas revendas vocês estão hoje? Você fez uma pergunta difícil. Porque a gente vende todo o Brasil, a gente vende para todo o Brasil. Vocês não vendem direto, é sempre com revenda? Só revenda. Tá. Vocês fabricam, mas a venda, o comércio, a distribuição é só através de revenda. E aí todos os estados, brasileiros vocês estão? Todos. E fora também a gente já está... A gente também já... Porque a China já está pegando o mercado que provavelmente já era de vocês, né? Esse mercado internacional, né? Hoje então, acho que talvez seja o próximo passo, uma coisa para vocês pensarem. Hoje na América do Sul a gente já está se posicionando bem. Você já está em vários países, né? Você comentou, né? Na América do Sul a gente está se destacando bem até. E agora o foco é a expansão, né? Entendi. Boa. E eu vi aqui também no catálogo,
cheio de ferramentas, né? Eu vi estilete, vocês também têm estilete? Também temos estiletes. É a única coisa que a gente traz, né? Não tem como a gente fabricar, não vou mentir que a gente já não tem como. Porque tem a lâmina mesmo, muitos, né? E não é e não são muitos, são os específicos, né? Aquele realmente que tem a utilidade ali para o nosso segmento. Exatamente. A gente não foge muito do segmento. Hoje a gente vê que tem marcas chegando que quer abraçar o mundo, né? Então, eles pegam tudo. Pega comunicação, pega envelopamento e já vão pegando outros nichos que não tem nem a ver com o que a gente faz. E a gente gosta de dar ênfase, foco no que a gente sabe fazer de bom. Então, por isso que não tem aquela gama gigante de estiletes, porque não é. O foco é o envelopamento, então é o essencial para isso. É verdade, vocês têm que fazer, até porque ficaria meio estranho, né? Vocês terem no portfólio um estilete que é, sei lá, de culinária. Isso, entendeu? Uma tesoura. Então, assim, uma tesoura. Então, assim, na verdade, tem que ser uma coisa específica, né? Tanto que as outras ferramentas, de 250 espátulas, você também, essas espátulas é para o nosso mercado. É para o mercado, cada não uma tem uma espátula para não é para fazer culinária bolo. também, né? Enfim. E vocês têm bastante ferramenta para PPF, pessoal. Tem. Bastante. Tô vendo 2 páginas aqui. PPF e também aí a gente tem a parte de película, né? Window Film. Window Film, né? Eles chamam de filme aqui. É. Né? E borrifador, não. Ainda não. Ainda não. Ainda. Voz essa palavra. Ainda não. Mas já tá, né? Vamos dizer ali, né? Tá no forno. Entendi. Tô vendo aqui muitos materiais. E eu tenho uma outra pergunta. O que é essa régua? Isso aqui é uma régua muito utilizada para comunicação visual. Essa aqui é uma pequena de 30 centímetros, né? Mas a gente tem até de 1 metro. E ela tem um grande diferencial. Tanto o peso dela, quanto a proteção. Eu acho que eu já sei. Posso tentar? Pode. O diferencial? Proteção para... Proteção. 2 diferenciais. Ela tem essa proteção... Isso, pôr a mão. Para não cortar. E atrás você pode ver que ela tem, ó. Tá vendo? Então ela não arranha a superfície. Tem tipo um filtro. Ela tem um filtro. E ela é muito leve. O material dela é leve. E também tem uma outra questão que ela tem ela tem meio que como pode dizer, um degrauzinho. Na escala dela, um degrauzinho aqui, que dá mais estabilidade. Na escala dela, ali. Isso. Na hora que ele vai cortar, isso. Ela, justamente para a lâmina não dá aquela entrada que possivelmente, né? A proteção é para isso. Mas ela já tem esse degrauzinho que alinha o estilete. Então, mais segurança ainda, né? Porque se não tivesse isso, podia escapar ali e subir para a escala, não ia ser muito bacana. Isso é um projeto que você só faz conhecendo realmente como funciona. Como se aplica mesmo. A gente está dando várias dicas aqui. Isso é ótimo. É que a China não escute, né? Mas eu estou vendo aqui que vocês vêm para o mercado para profissionalizar a entrega. Exato. Não é porque não é só ter um vinil de qualidade, fazer uma boa limpeza, que a gente bate muito nessa tecla e tal, mas é você entregar com bom acabamento e com boa aplicação, né? O que me parece que é o seguinte, a gente tem, né, bons fabricantes, bons fornecedores, bons materiais, mas ainda o que falta é realmente... A qualificação. A qualificação, né? Porque, assim, a gente, em todos os podcasts mesmo, né, desse trabalho que a gente faz já no site, no InfoSign, nas revistas e tudo mais, parece que a gente redunda... Né? Volta sempre naqueles mesmos assuntos, tipo, limpeza. Aí tem que falar limpeza. E sempre tem problema com limpeza. Mas eu vou falar uma coisa, eu já percebi que o pessoal que está chegando novo no mercado, os mais novos, eles são mais adeptos das ferramentas do que os mais antigos. Sim. Eles procuram saber mais, buscar mais conhecimento, investir mais em ferramenta e material de qualidade do que o pessoal que já vem lá de trás da comunicação visual, né? Porque a gente sabe que começou tudo tem a cabeça mais fechada, a gente dá o treinamento, então... mas isso aí não preciso disso. Eu faço isso há anos. Nunca precisei. Mas no final... Faz uma coisa diferente. E aí a gente mostra, a gente não bate de frente, a gente vai mostrando. Mas chega no final... tem que ser, a estratégia é essa. Mas sempre no finalzinho, aquele que mais pergunta no final, ele sempre depois amolece. Aí ele vem para pegar, sabe? Para tentar. Diferente, hein? Mas legal.
Não, mas se ele já está lá, na verdade, de uma certa forma... Ele já foi para poder... ele já... O problema é quem não vai, né? Quem não está se interessando. Verdade. Porque mesmo que seja, assim, ele vá lá, seja desconfiado no começo, ele ainda está lá, né? O problema é quem que nem vai. Que nem vai. Esse que é o problemático, né? Que é o que acaba depois, no final das contas... Mas esse que vai com barreira, eu acho que ele é vencido, sabe por quê? Eu estou me colocando porque, como eu falei, isso da época das espatulinhas ali. Né? Então, eu sempre fiz isso. Mas aí você começa a ver que tem ferramenta que vai te facilitar o que você sempre fez. O que você sempre fez. Né? Vai te entregar com mais qualidade e mais velocidade. Por que não, então, se adequar? Né? Eu vi aqui, vocês estão falando, eu estou aqui fuçando aqui a Bíblia aqui, né? Eu vi aqui uns... Como que vocês chamam? Umas espátulas que tem para corte. As cuts, né? As cuts. Isso, né? Cara, você numa aplicação, você precisa fazer um corte mais reto ali, você usa isso. Quer dizer, você não teve que parar para pegar uma régua, ou sei lá, para pegar uma fita crepe para fazer isso. Né? Então, ou pegou uma espátula que você está usando e corta a espátula, acaba com a sua espátula. E aí o que acontece? Aí porque eles pegam, não usa isso, pega ela e vai com a estilete. Então a espátula fica toda comida. Você já estragou aí o material, né? Você estragou a espátula e o material também, né? Quer dizer, na verdade, assim, são instrumentos para melhorar a performance, o desempenho, né? Para você fazer melhor, mais rápido, com mais qualidade, né? Então, assim, na verdade, elas não são ferramentas para competir com aquilo, mas é para melhorar o trabalho. E todo mundo que se destaca no mercado investe em ferramentas. E é o que a gente fala, tem que se evoluir. O mercado nosso evoluiu muito, né? Sim. Tudo, para tudo. Então, tanto que agora entrou nesses outros segmentos, né? Porque até então a gente pensava em comunicação visual. E comunicação visual, assim, aquela coisa mais básica até, né? Hoje você tem coisas muito mais sofisticadas, né? Quer dizer, o próprio envelopamento automotivo que veio depois até da comunicação visual já era uma coisa mais complexa, né? E hoje com decoração você vê que é mais complexo ainda, né? Porque você decora qualquer coisa. A comunicação visual, a arte ia ficar ali, uma semana, 2 semanas, 1 mês, sei lá. É pouco tempo, então não precisa de um acabamento ali muito grandioso. Não, e hoje, na verdade, a comunicação visual já imprime direta, né? Então você também tem mais isso também, né? Também. Então, assim, hoje o trabalho tem que ser mais sofisticado ainda, né? Porque... e aí, assim, as ferramentas vêm para isso, né? Justamente para... Então, assim, quem não está percebendo... Porque às vezes também é aquela coisa, né? Às vezes a pessoa também, ela... Não é que ela não é adepta, é que ela também não soube acompanhar, né? Ou não conhece, né? Porque também tem tanta novidade, às vezes, né? Que não dá tempo. Que não dá tempo, não dá tempo. Mas, assim, quem tem oportunidade que se atualize, né? Porque, na verdade, serve para isso, né? Eu vejo também que essa velocidade, né, de informações, ela está muito amarrado com as ferramentas, né? Porque você vê uma pessoa dando treinamento, ele fala de ferramentas diferentes, ele usa ferramentas diferentes. Né? Você olha ali a bagzinha do lado, ele tem as ferramentas e ele usa, não está ali só de enfeite. Né? Quando ele está ali, os entrevistados nossos aqui, né? O Marco, né? Quem mais? O Wagner, o Thiago também, todos eles assim... Facilitaram para ele. Na verdade, você vê, assim, eles tinham também uma mala enorme, assim, né? De instrumentos, assim, né? Assim, eles também eram daqueles colecionadores, né? Às vezes eles preferem ter mais, né? E chegar você lá... Você nunca sabe, né? Você nunca... Eles falam, né, que um bom instalador não deixa a bolsinha dele, né? A mala dele ali... em qualquer lugar. Onde ele tá com a mala. Porque não sabe o que vai acontecer. E o Marco é assim, ele não usa as novas, ele só usa as velhas. É um adendo do Marco aí, o safado. Tem que... Eu tive com o Marcos lá na China, e aí vocês estavam só falando do querer, né? E ele participou de um campeonato, o Marcos aí Cabral que tá falando. Ele falou, Edu, a gente vai ganhar as ferramentas. Mas assim, ó, o instalador, ele sempre quer ferramenta. Exato. Ele pode ter tudo. Ele pode ter tudo, mas ele sempre que ele vai num evento, o que nós vamos ganhar? Não é? O que tem para mim? É porque ele sabe que ele vai perder também, né? Ele sabe que uma hora ele vai esquecer em algum lugar, então assim, é bom já ele ter a mais também, né? Porque... ele já tem também, né? Então... Mas eu acho que já virando um objeto de desejo, isso já é bom. Porque ele sabe que ele está com... Eu tenho a ferramenta para aplicar mais rápido, com melhor qualidade, que você não tem. Né? Então, isso é o meu desejo. Claro. O meu desejo é ser melhor. Né? Então, acho que já vai... Vocês trabalharam numa mudança de cultura.
fazendo desenvolvimento próprio, para mim, vocês mudam cultura. E cultura você não muda da noite para o dia. É verdade. É igual... verdade. Eu sei a vida inteira que a melhor refeição é o café da manhã. E é a pior refeição que eu faço. Eu tomo um café rápido, como alguma coisa rápida e já saio. É hábito, né? E eu sei que eu tenho que me alimentar. E para mudar. E para mudar. É a mesma coisa que quem fuma, né? Você sabe, o fumante, todo fumante sabe, né? Sabe que não é bom, mas... Exato. Mas para mudar esse hábito é complicado. Então vocês estão aí, sim, um trabalho bom. É duro o trabalho. É difícil. Duro trabalho, difícil. Exatamente. Tem Não, é que vocês ainda já também estão pegando o pessoal mais novo. O pessoal mais novo, então vocês já criam E assim, e nesse longo tempo assim que a gente vem, é sempre gente nova chegando. É sempre instaladores novos chegando. Isso é muito legal. Né? Vai ter uma fase, né? Vai ter uma fase de cada um deles. A gente vai acompanhando. Então, é muito legal. Essa acho que é uma área do nosso segmento, assim, que tem bastante... Tem esses ciclos, assim, sim, né? Tem bastante ciclo. Tem. Eu vejo um pouco diferente até do pessoal da impressão, né? O pessoal da impressão... Às vezes é até mais tradicional, até difícil de trazer uma... Quer dizer, embora tenha muita tecnologia nova, assim... Às vezes pro pessoal de impressão, você fala em automação, por exemplo, nossa, isso aí... Embora assim, você já tenha software para isso, solução para isso e tudo mais, mas fazer a adoção disso daí é complicadíssimo. Mas é cultura de novo, né? Cultura. Eu vou abordar um assunto que ele falou de automação. Vocês já pensaram que o mundo pode um dia ter instalação automatizada? Nossa, eu nunca pensei nisso. Porque vocês têm esses robôs humanoides todos aí sendo desenvolvidos. Não é? Mas eu fico pensando, com viável? Inteligência artificial. Cara, hoje em dia, se você for ver tanta coisa que a gente já viu, né? Não é? Eu tenho estudado inteligência artificial, assim, às vezes eu até deixo de lado, assim, porque eu falo assim, nossa, eles estão atingindo uma coisa que é assustadora, assim, se você, tipo, acompanhar minimamente, assim, as atualizações, por exemplo, essa semana mesmo saíram atualizações do Google, em termos de vídeo, assim, tá cada vez mais realista, assim, você não fala que aquilo foi criado por inteligência artificial, então o negócio que é realmente assustador. É assustador. E eu desviei o assunto, né? Então deixa eu trazer de volta. Não, mas é porque também isso acaba... É um tipo de coisa que vai acabar pegando todo mundo. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Mas eu vejo, voltando um pouquinho, né? Eu vejo qual que é o posicionamento da Joker no mercado, né? Uma entrega de produtos com alta qualidade. Né? Vocês me corrigem se é verdade ou não. Eu entendo que o mercado ele tem lá os seus nichos, né, de qualidade, de entrega, mas eu vejo sempre a Joker. Por isso que quando você fala em falsificação, é porque vocês estão sendo queridos. Sim. Né? Tem então, um desejo ali, né? Isso. Então, a minha pergunta nesse posicionamento de mercado, qual que é o diferencial que toda vez que você vai desenvolver, Michele, o Luiz, vocês estão trabalhando, vocês estão ouvindo o cliente e tal, o que vocês buscam para ser diferente? É só qualidade ou entregar realmente o que o cliente quer? E inovação. E a inovação também. A palavra. Né? Porque assim, espátula, é como a gente fala, espátula, você pegou um pedaço de plástico, colocou o nome, é uma espátula. E qualquer um faz também. Isso, o mercado hoje está muito assim. Né? E então, hoje a gente já está pensando em outras coisas. O que facilitar para o instalador? Então, tem que trazer algo novo para ele. Que ele veja assim e fala, nossa... É diferente, vai diferente. Né? Eu quero isso porque isso vai me facilitar. Por exemplo, essa aqui com uma pegada. É isso aqui. Assim, né? Uma coisa uma coisa do que as pessoas, às vezes, a gente fala, a pessoa fala, não tem. Mas quando ela pega, ela fala, nossa, eu não tinha visto que era isso. Então, a gente busca isso. E, é claro, a gente vai, né, buscando o que é novo e com qualidade. Então, a gente preza muito por isso. A gente sabe, hoje a gente está sofrendo muito com isso. Chega outras marcas com preço... Né? Mas é bom a gente sofrer um pouco porque a gente acaba se mexendo mais também. Então, é por isso que eu te falo. Então, isso aí, ele vem isso aqui, mas aí cada vez mais fortalece a gente a falar, não, vamos mostrar mais coisa nova, mais inovação e mais qualidade. Sim. Então, assim, esse é o foco ali nosso. Exato. Então, mas é que como fabricante vocês têm essas possibilidades, né? Que é coisa que quem está imitando... Não tem. Não tem. Quem traz da China não tem.
Esse é o grande diferencial e eu acho que também outro grande diferencial de vocês é justamente esse trabalho que vocês fazem pessoalmente ali, né? Então, isso ainda, né, a gente falou do robô humanoide, não sei o que, mas assim, na real, ainda essa relação ali pessoal mesmo é uma coisa ainda que faz muita diferença. E a gente gosta do que faz. E eu tenho uma outra questão. Isso faz toda a diferença. Esse é o bom tempero do negócio, né? Você gosta, então você olha para aquilo, é teu negócio, você quer trazer o que é bom. Você quer trazer o que é novo para outras pessoas. Então, isso motiva cada vez mais a gente. E outra, falando de otimização, de robôs humanoides e tal, eu acho que eu não vejo um problema nisso, porque o envelopamento, a customização também, ali, de faça você mesmo, é para ser fácil, é para ser acessível para todo mundo. Então, eu acredito muito que isso aqui não é um mercado que morra tão fácil com essas otimizações. Tá. Eu tenho mais 2 perguntas para vocês. O nosso tempo está indo, né? Mas em relação ao tema de sustentabilidade, descarte de uma espátula. Imagina que eu não perdi a espátula e eu estou uso com buffer e tal, mas chegou a hora de trocar uma. Vocês têm um trabalho para isso, para educar o instalador, para não jogar no qualquer lixinho? Ou o material de vocês já tem uma pegada de sustentabilidade? Olha, uma boa pergunta, porque eu não vejo nenhum instalador jogando ela fora. Também nunca... Porque a gente não vê. Perdeu antes. Perdeu. Então ela se perde. Mas assim, a gente falar que caneta, a gente... né? Você nunca termina a a caneta, gente vê cara, que você fala assim, perde. essa aqui tá velha, eu já vou jogar fora e vou pegar outra. Mas é e reciclável, quando a gente... né? Sim. E é reciclado. Dá pra, né, pra retornar. Mas assim, é uma boa observação pra gente... Dentro da fábrica a gente... dentro da fábrica, sim. É reciclado, né? Reaproveitado. É reaproveitado, As arestas, né? A gente consegue fazer Entendi. o reaproveitamento delas. Quais são os plásticos que vocês usam mais? São vários. Polietileno, EPU, nylon, policarbonato. Isso vai de acordo com a flexibilidade, né? Com a resistência que você quer dar. Com a dar. resistência, de acordo com a ferramenta. É uma engenharia de materiais. Cores, tem isso também. então... Você não pode usar qualquer plástico para qualquer espátula, né? Cada uma tem a sua especificação. E cores, então, é uma receita de diversas. bolo, né? Exato. É que eu estava comentando antes, né? Tem até umas pegadas de sustentabilidade. Eu uso reciclo material e faço uma espátula. Dentro de uma pegada sustentável é excelente, mas dentro de uma produtividade, de uma entrega com qualidade, não faz sentido, né? Eu acho que não. Né? Não vai... Uma espátula dura, né? Uma espátula, né? Que é totalmente diferente quando você fala, poxa, para eu ter essa espátula não nesse formato, mas eu preciso de uma engenharia de materiais aqui dentro, né? Eu só vou ter um produto, eu vou ter uma mistura de matéria-prima aqui. Para poder atender o que ela vai fazer no final, né? Para você ver a quantidade de etapas de processos que tem. Sim. Desenvolvimento, ver o que é a necessidade, se ela vai aguentar, quanto tempo ela vai durar. Exato. Tudo isso. É bastante coisa. E a minha outra pergunta é, vocês vão estar nas feiras? Sim, a gente participa todo ano. A gente vai estar nessa aí agora, na Futuri, trazendo aí ferramentas novas, né? Isso, e aí engatando essa pergunta, o que a gente pode esperar da Joker? Muita novidade. Muita novidade. Muita novidade que não dá para falar ainda. Entendi. Não dá para falar ainda. Mas vai ter novidade. Mas estamos num corre-corre gigantesco. Imagina. Se preparem, viu? Tem que deixar aí o gostinho de quero mais, né? De quero mais, Entendi. E vocês acham que o mercado ele já está não saturado, mas ele está pronto em relação às ferramentas ou ainda pode vir mais inovações, mais novidades? Tem mais. Muito trabalho tem que ser feito ainda. Acho que é só o comecinho. Sim. Só o comecinho. É uma criança ainda, 10 anos. Tem muito que trabalhar, tem muito que inovar, muito que trazer para o mercado. É bom do que tínhamos, né? Não, assim, vixe, Mas E uma pergunta final. Vocês trabalham junto com os fornecedores e fabricantes de vinil? Como é que é isso? Vocês têm essas parcerias também? Temos uma parceria com o pessoal da Altac, né? Já com ele desde 2012, 11. Cambea, foi no Cambea 3.
Quando foi Cambéa 3? Vamos lá, me ajuda aí. Nossa, eu estava como juiz. No Cambéa 3. Eu acho que foi 2013. 2012, 13, 12, por aí. 13. A gente tem uma parceria com eles. E assim é ótimo, né? Porque a gente troca informações, a gente consegue trabalhar muito junto. É uma parceria, assim, ótima. Mas tem tudo a ganhar, né? Sim, tem tudo com a ganhar. certeza. Porque Agrega, né? o meu vinil ali, se você está me ajudando a dar ferramentas para aplicar direito no meu vinil, Sim. eu não vou ter problema de ter reclamação. Exatamente. Então, E a gente Não, também eu tem... acho que isso também tem a ver com o próprio desenvolvimento de vocês, né? Assim, quanto mais vocês estiverem próximos de saber como é que é a performance de um vinil, de uma mídia. E saber também melhor. quais os produtos que eles estão introduzindo no mercado. É. Já vem com a ferramenta, O vem que com eles estão pacote de trazendo, soluções, tem tudo isso. justamente. Porque Porque um cast, né, você aplica de um jeito, um calendário de outro. Então, acho que também exato, varia aí exatamente. as ferramentas, né, para cada tipo ali, né? Então, E assim, o desenvolvimento e a tem que gente fazer em também tem conjunto. a gente tem uma, vamos dizer assim, uma parceria muito próxima da Altac, foi o começo, então até hoje a gente fala que é muito além de uma parceria, né? É uma amizade ali que a gente tem. Mas a gente também tem, vamos dizer assim, um bom relacionamento com todos os outros aí. O SH, Sim, com SH, Imprimax, quem mais? Se eu não esqueci de ninguém. Ai, meu Deus. Acho que é mais eles, né? São os mais... a gente tem, Expressivo. sabe? Isso, a gente tem essa parceria ali também. Querendo Um bom ou não. relacionamento, vamos dizer. Sim, sim. Isso é muito importante. É porque o mercado... O mercado é assim. Exato. E A gente se encontra nas revendas, né? A revenda onde tem os seus instrumentos, tem os Tem os vinis deles, deles. Então, assim, é uma coisa que acaba sendo... Não tem como... É inescapável ali, né? Vocês fazerem esse trabalho. Eu diria que vendo todo esse mundo aqui de ferramentas, não quer dizer que agora é fácil fazer a aplicação. Não. Não. Na realidade, a gente tem mais, sim, artifícios para fazer uma boa entrega, né? Sim. Uma boa entrega. Hoje não tem como falar. Deu errado porque não tinha uma ferramenta. O que vai fazer diferença também é a pecinha que fica atrás da ferramenta. Ali. Bom, pessoal, acho que, né, a gente cobriu bem aqui. A gente já tem mais de 1 hora de podcast. Passou muito rápido, Passou né? rápido, né? Passa. Sempre é. E como é que faz pra achar o Joker? Como é que... Pode acessar lá o Instagram, JokerRapTools, @JokerRapTools, que lá tem todos os conteúdos. Se quiser falar também, pode mandar mensagem no direct que a gente atende. Tem o linkzinho lá com nossos catálogos, tudo certinho. Onde achar para comprar também na região de vocês tem lá. E é isso. O principal canal de vocês é o Instagram mesmo. É o Instagram. Tá legal. E alguma mensagem final para todos ou não? Comprem Joker, isso. Não. Nós e temos... tem- ferramenta é Joker. Ou nada feito. Ou? Nada feito. Que boa. Ok, Legal, esse nosso episódio vai estar no nosso canal no YouTube, né? E aí pedir sempre pro pessoal interagir, mandar comentários, dar like, Perfeito. enfim, Se tiver quanto mais dúvida, melhor ou mesmo perguntar. se tiver dúvida, mas assim, entrar já direto em contato com vocês mesmo lá pelo Instagram, e a gente também vai fazer as nossas divulgações pelo nosso Maravilha. Instagram. E obrigado de novo pela Eu que presença de agradeço. vocês. Obrigada, E a gente se vê outras vezes também aí em feiras, em outros podcasts Com também. certeza. A gente se vê em julho. Julho, isso. Julho. Mas a gente se vê antes, né, Michele? Luiz, certeza, né? com A gente certeza. Tá sempre se falando aí. sempre empresas que buscam a busca da qualidade, a gente sempre vai estar apoiando e é bom para o nosso canal. Perfeito. Perfeito. Parabéns. Mais uma Obrigado, vez, gente. obrigada, gente. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Precisa tirar foto, né?